Oi, Andreda, tudo bem? Gostaria Tudo bom? primeiramente de agradecer a sua entrevista Ah, e se apresentasse primeiramente, tá por favor. ok. Bom, meu nome é Adriano Jorge Abdala, eu estou atuando atualmente no Instituto de Pesquisas Ambientais, né, o novo IPA, que foi a junção do Instituto Geológico, Instituto Botânica e Instituto Florestal. Então, eu fui alocado nessa função de agente técnico desse novo instituto, e estamos começando agora aí os trabalhos, né, com o Instituto, já pegando em andamento os projetos que já vinham de FEI. Entendi. E quais são os temas que vocês analisam aí no vidro? Então, do botânico, né, são geralmente projetos ligados à restauração ecológica, restauração de mata ciliar, áreas de preservação, né. Do IF florestal, tem alguns projetos de construção de viveiros, né, de mudas nativas, também tem alguns projetos de restauração, depende muito da localidade, porque os projetos são espalhados pelo interior, e o IF tem unidades espalhadas pelo interior também, então esses projetos estão alocados em vários locais do estado de São Paulo. E do IG, do Instituto Geológico, né, nós temos projetos ligados à área de hidrogeologia, né, qualidade de água, de aquíferos, nascentes, né, e também de riscos geológicos, muitos projetos assim ligados a planejamentos municipais de redução de riscos, tá? Ou também de estudos até geológicos, sempre vinculados ao FEIDRO, né, vinculados a esse financiamento. Ah, legal. Agora eu vou fazer as perguntinhas para você, então. Tá. Tá. Quais são os principais critérios técnicos que o tomador deve considerar para elaborar o seu projeto? Bom, nós temos os critérios. Os primeiros critérios que o tomador tem que prestar atenção são os critérios do MPO, do Manual de Procedimentos Operacionais, né? Então, tem alguns critérios ali técnicos relacionados que têm pré-requisitos, né, relacionados a esses temas, né, que eu citei alguns deles, né? Então, atentar a esses pré-requisitos, né, ao que os projetos querem, e tem também os pré-requisitos ligados a próprias áreas temáticas. Por exemplo, análise de qualidade de água, você tem uma metodologia, você tem métodos de análise que devem ser seguidos, né? Então, são projetos muito específicos da área que demandam um pouquinho mais de conhecimento técnico. Por exemplo, projetos de restauração de árvores nativas também, né? Então, depende da localidade, uma determinada legislação. Então, também se atentar à legislação, além do MPO, a essa legislação específica e as metodologias específicas de cada área. Tá? Certo. Existem documentos de consulta prévia aos tomadores? Sim, tem 3 documentos, pelo menos ali no SIGAM, que é possível as pessoas baixarem os arquivos para dar uma olhada, né? Que é o primeiro, que é o roteiro técnico para apresentação, aprovação, execução e conclusão de projetos de restauração ecológica, né? O segundo seria o roteiro plano diretor de restauração ecológica, também serve como base, né, pessoal que quer trabalhar, fazer algum projeto vinculado a esse tema, e o roteiro básico para apresentação de projeto de qualidade de água. Tá? Pelo menos esses 3 tem ali no CIGAM. Certo. E quais são os problemas recorrentes enfrentados pelos agentes técnicos? Olha, os agentes técnicos, principalmente os analistas, a gente enfrenta um pouco de problema com relação a prazo. É um problema recorrente, assim, não é exclusivo do FEIDO, não é exclusivo do funcionalismo público, nada, é algo que acontece em todo qualquer projeto, né? Então, antes de qualquer projeto, sempre se atentar a essa questão do prazo, questão de sempre consultar também o agente técnico, porque tem, além dos prazos do Sinfeido, tem aqueles prazos legais, né? Por exemplo, o ano que vem é ano de eleição, então tem algumas restrições quanto a isso, né? Então, a gente tem esse problema de prazos. E outro problema que também os agentes técnicos enfrentam são os problemas de comunicação, né? Às vezes um telefonema, uma coisa muito simples, se resolve ou um e-mail, até mais fácil hoje em dia, né? Uma mensagem, um WhatsApp, se resolve facilmente algumas dúvidas, né? Então, são esses os 2 principais problemas, porque as questões técnicas, como tem legislação, tudo isso
acaba sendo vinculado tanto a prazo quanto à comunicação, essas dúvidas elas são tiradas no decorrer do projeto, né? Claro, todo projeto enfrenta problema técnico também, né? Então, a comunicação é super importante nesse tratar com os agentes técnicos e com os tomadores também. Certo. E quais são os documentos que não podem faltar? Bom, os principais documentos são aqueles que estão relacionados no Manual de Procedimentos Operacionais. A gente sempre avisa os tomadores para lerem o MPO, né? A gente sempre fala a sigla, mas é um manual, ele dá exatamente o que precisa ali, né? O que é mais importante é o termo de referência, né? Além daqueles documentos legais, com documentos de identificação, tem aqueles documentos bancários da própria entidade, né? Da regularização da entidade, que são exigidos pelos agentes financeiros também. Mas o que mais a gente se atenta é no termo de referência. Esse termo de referência é super importante e os dois documentos também relacionados ao cronograma físico-financeiro, né? Que também é muito importante. Então, são esses documentos que eu acho que é imprescindível e está muito bem explicado dentro do termo de referência e dentro dos cronogramas também, o que vai se gastar, o que vai se planejar, o que vai se fazer. Mas um termo de referência bem feito, eu acho que é o que acaba conquistando muito mais a nossa atenção de levar em consideração todos esses projetos. E você sabe quais são as principais causas de insucesso de projetos? Bom, como eu já tinha comentado, a questão do prazo é um dos principais problemas que tem e muitas vezes os tomadores não prestam atenção nos prazos de vencimento, os prazos para responder algum questionamento e acabam perdendo esses prazos e os projetos se perdendo, né? Então, é muito importante prestar atenção nos prazos, né? Tem problemas de falhas na execução, do tomador não conseguir... de não conseguir executar algum item ou algum outro que estava previsto ali dentro do projeto, né? Então, muitas vezes o tomador acaba desistindo, né? E são coisas que às vezes até é possível salvar, mesmo prazo e mesmo a questão de falhas de execução, é possível a gente corrigir ao longo do projeto, né? E tem os problemas da apresentação do projeto relacionado a objetivos, projetos mal redigidos, né? Os critérios, o que é muito importante mesmo. O projeto está muito bem vinculado, muito bem casado com a necessidade da região, da bacia hidrográfica. A gente sabe que esses projetos eles demandam uma necessidade local, né? Então, o agente técnico, ele não tem noção, né? Aqui a gente está falando do litoral norte, né? Do LN. Então, o agente técnico não está presente para saber qual que é o problema que está acontecendo ali naquela região. Então, um projeto que vem para a gente muito bem escrito, com os objetivos, né? Com as justificativas, né? Que tem uma apresentação muito boa, vinculando cada objetivo com prazo, com a demanda, com o custo, né? O projeto ele acaba tendo uma melhor execução. Não que não tenha problema, sem dúvida não pode contrair e ocorrer problema, mas um projeto que tem um planejamento muito bem feito, né, e muito bem amarrado com o cronograma, ele acaba funcionando muito bem e tendo uma melhor porcentagem de sucesso, né? O que eu sempre falo, um projeto que a pessoa manda dizendo eu acho isso importante, o eu acho não funciona, né? Tem que ter uma justificativa, né? Tem que falar um porquê, né? Por que eu preciso, por que a gente tem que atuar naquele problema. E é nessa escrita que o tomador fala para o agente técnico, né? Porque o agente técnico só tem o termo de referência para analisar um problema. Então, é muito importante mesmo essa preparação e seguir exatamente o que está feito nessa preparação, né? E aí eu acho que a maior parte dos projetos que conseguem chegar ao fim, mesmo com alguns problemas, que estavam muito bem amarrados entre a execução, o planejamento, a execução e a conclusão dele. Verdade, com certeza. Adriano, muito obrigada pela entrevista. Gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar?
Ah, sim, eu queria agradecer, obrigado vocês, né? Eu estou à disposição, se algum tomador tiver alguma dúvida, pode me encaminhar um e-mail, uma mensagem, que eu não tenho conhecimento de todas as áreas, eu posso encaminhar para as áreas responsáveis, tá? E agora, qualquer outra demanda relacionada exclusivamente ao FEIDRO, eu estou disponível, tenho disponibilidade, eu atuo com o FEIDRO já há quase 10 anos, né? Então, a gente consegue atender muitas necessidades que as pessoas têm. Então, eu deixo meu e-mail é super simples, é adrianoja@sp.gov.br. Tá? Então, pode me mandar, eu estou disponível, eu tenho disponibilidade para responder. Se eu demorar um pouquinho assim para responder, no dia seguinte eu já respondo. Tem um pouquinho de paciência, que também a gente tem uma demanda grande, né? Também falo para as pessoas para os tomadores, olha, a gente não é funcionário exclusivo FEIDRO, temos outras demandas também para fazer, né? Então, mas à medida do possível, a gente tem a disponibilidade de estar ajudando, né? E de estar orientando o pessoal. Então, fica aqui a minha disposição e eu agradeço pela essa Ah, entrevista. legal, nós que agradecemos também. Muito obrigada, viu, Adriana? Obrigado, Vou parar aqui. Cristiane.